Como utilizar a escala de Kissinett? A escala de Kissinett é um recurso super fácil de encontrar na internet e muito interessante de ser utilizado quando o assunto é representação numérica, composição, decomposição de quantidades, tá certo? E ainda ajuda também nas operações de adição e subtração. Você já usou as escalas de Kissinett em sua sala de aula? Se não utilizou ainda, ou se já utilizou e quer algumas ideias, a gente vai dar bem direitinho, detalhadamente nesse vídeo. Olha só! Um dos recursos que a gente pode utilizar para trabalhar representação numérica e as operações de adição e subtração é a escala de Kissinett. Isso aqui você encontra fácil na internet para comprar um material de madeira. Eu também já ouvi de EVA, mas de madeira eu aconselho que vocês deem preferência, porque a madeira ela é mais rígida. E o EVA, às vezes, ele, dependendo do EVA, se for um EVA fininho, fica dobrando, né? E se dobrar, não vai ter a mesma utilidade na hora de fazer as comparações e as composições numéricas, tá certo? Então, para trabalhar esse material, a gente primeiro precisa apresentar as barrinhas, né? Aqui estão todas elas, tá bom? Eu coloquei a numeração aqui em algumas, porque, inclusive, quando a gente for dar alguns exemplos de como pode utilizá-las, tem aluno que confunde qual barra representa qual quantidade. Então, é bom a gente numerar, que eu só numerei alguns, porque aí faz referência, né? Se eu tenho 3 aqui, significa que os vizinhos são quem? 2 e 4, né? Mas se você quiser numerar todos, ou pedir que as crianças numerem, também pode ser. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que a gente trabalha aqui de 1 a 10. E para facilitar, cada quantidade foi representada numa cor diferente, tá? Então, a primeira coisa que os alunos precisam compreender é quanto que cada barra dessa representa. Depois que isso for compreendido pelos alunos, aí você vai trabalhar a composição e a decomposição de números utilizando as barrinhas. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, peguei a barra 9, né? E você pode questionar como é que eu posso compor o 9 utilizando as escalas de Kissinett. Então, aqui eu também já coloquei uma resposta. Que resposta foi essa que eu coloquei aqui, né? Se eu tenho 9, eu posso fazer esse 9 compondo da seguinte forma: a barra 8 com a barra 1, né? A barra que representa o 8 com a barra que representa o 1. Veja que quando eles fazem aqui, ó, a organização, né, lado a lado, fica exatamente do mesmo tamanho. Significa dizer que 9 pode ser a barra 8 com a barra 1. Mas só tem essa resposta? Não. Inclusive, se você organizar os alunos em grupo, der escalas, né, as escalas para cada grupo, e lançar o desafio, você pode ver, você vai observar que cada aluno, né, se for uma resposta por grupo, terão respostas diferentes. Se cada aluno fizer a sua representação, também terá respostas diferentes. Porque aqui, esse exemplo que eu dei é apenas um exemplo. Porque do jeito que pode ser 8 mais 1, poderia ser o quê? 5 mais 4. E aqui as crianças vão brincando de compor e decompor a numeração, tá certo? Então, vamos botar aqui de novo para ficar a representação de cada um. E aí, eu comecei com a resposta 8 mais 1, mostrei que pode ser 5 mais 4, mas tem várias outras possibilidades, né? 6 mais 3 e por aí vai. Então, a primeira atividade que você deve fazer com as escalas é exatamente essa questão da composição, tá certo? Veja que aqui tem outros exemplos, ó. A barra amarela, ela representa o 5, né? Então, como é que eu posso representar o 5? Aqui eu coloquei 3 mais 2, que é a barra 3 é a verde e a 2 é a vermelha. Como é que eu posso representar o 3? 2 mais 1. Como é que eu posso representar o 10? 6 mais 4. Veja que em algumas barras está escrita a numeração. E aí você vai ver, de acordo com os seus alunos, se precisa identificar ou se não precisa. Tá bom? Se facilitar para eles, pede para ele escrever. Isso aqui, essa marcação foi feita com grafite.
é fácil de fazer. Esse mesmo 10, veja que todos esses exemplos aqui, eu fui dando respostas utilizando duas barras. Mas não necessariamente um número, ele precisa ser composto apenas por duas barrinhas. Ele pode ser por 3, até mesmo por 4. Ó, que eu coloquei de novo a barra 10, né? Aqui do lado eu tinha colocado o exemplo de 6 mais 4. Mas a barra 10, ela também pode ser, ó, 4 mais 3, mais 2, mais 1. Inclusive, aqui eu fui dando exemplos diferentes, mas você pode pegar a barra 10, que é a maior de todas, e pegar a barra 10 e fixar, e ir trabalhando com os alunos todas as possibilidades de formar a barra 10. Com 2 barras, com 3 barras, com 4 barras, enfim, até esgotar todas as possibilidades, fazendo o devido registro, porque quando a gente já tiver várias representações, de repente pode esquecer se já conseguiu aquela ou não, tá bom? Então, a primeira coisa é a composição de um número que você vai definir a partir das barras, que aí você vai deixar os alunos livres para fazer, mais livre de forma que, ao final, precisa socializar para que eles compreendam e observem que existe mais uma forma de compor um mesmo número. Essa composição e decomposição dos números, o aluno compreendendo, ela irá ajudar lá na frente na resolução de problemas, porque o foco é o aluno entender que para resolver um problema, não necessariamente ele precisa estar com lápis e um caderno na mão para fazer cálculo. Ele pode desenvolver estratégias onde ele pode resolver o problema. E uma das estratégias é compondo e decompondo os valores envolvidos naquele dito problema, tá certo? Ok, os alunos aprenderam a compor um número a partir de outros números, você pode começar a trabalhar as operações, porque aqui é só a gente não falou em adição e subtração, a gente só falou em composição e decomposição. Por quê? Porque a partir do momento que eles entendem a composição e a decomposição, eles vão também saber, né, ou desenvolver estratégias para fazer as operações. Por exemplo, se eu quiser escrever o 9 como uma adição, né? Eu posso escrever 8 mais 1. Assim como eu posso dizer também o seguinte, essa aqui, ó, essa operação aqui. Se eu perguntasse quanto é 4 mais 3 mais 2 mais 1? Se a barra laranja não tivesse aqui, eles poderiam fazer de duas formas. Eles poderiam contar nos dedos, usar tampa de garrafa PET para representar. Por exemplo, se usar a tampa, pegaria 4 tampas, 3 tampas, 2 tampas, uma tampa e contaria. É uma possibilidade. Se não tiver tampa de garrafa PET disponível, posso contar nos dedos. 4 mais 3, aí eu conto dá 7. 7 mais 2, eu conto dá 9. 9 mais 1, conto dá 10. E a outra possibilidade, sem usar dedo, sem usar garrafa PET, que inclusive você pode dizer, a gente só pode resolver utilizando as escalas de Ki-Siné, se esse for o seu objetivo, né? A outra forma de resolver é ele ir colocando as barrinhas aí, tá bom? Será que 4 mais 3 mais 2 é igual a 9? Ele poderia pegar a barra que representa o 9, que é a barra azul, e colocar aqui, ó. Não é 9. Por que não é 9? Porque não ficou do tamanho da composição, né? E aqui também já dá uma dica para ele, porque não é 9 o resultado e dá a dica de que tem que ser algo maior que 9, porque faltou. Então, depois de 9, a próxima barrinha é o 10. Ele descobriria o resultado. É claro que em todas essas situações poderia acontecer a mesma coisa. Aqui já tá a barra 5, mas se não tivesse, né? Quanto vale essa barra e quanto vale essa barra? Primeiro, eles precisam saber que a barra verde vale 3 e a barra azul vale 2. E aí, quanto é isso? Só posso resolver usando a escala de Ki-Siné. Então, vamos lá. Se aqui eu já tenho 3 e 2, eu já não pego as barras que são menores do que 3 e 2, porque não faz sentido eu somar dois valores e dar um valor menor do que as barras que estão sendo somadas. Aí, vamos supor que eu ache que esse resultado aí é 6. A barra 6 é representada pelo verde mais escuro. Aí o aluno acha que é 6, mas quando ele coloca aí, a barra 6 é maior. Significa que isso não é o resultado. Se 6 não é o resultado, não pode também ser 7, nem 8, nem 9, nem 10. Porque se 6 já passou, né,
Se for um valor maior que 6, vai passar mais ainda. Então, é interessante que você ajude o aluno a pensar nessas estratégias. Não ficar apenas encostando a barrinha aleatoriamente, sem fazer as devidas conexões, sem ter os devidos raciocínios, tá? Então, se eu coloquei a barra 6, ajuda o aluno a compreender duas coisas. Primeiro, não é 6 o resultado, porque ela passou das duas barrinhas, ok? Segundo, se não é 6, também não pode ser um valor maior que 6. Então, já se descarta a barra 7, 8, 9 e 10. Então, a gente só pode tentar menor que 6. Aí, vamos supor que ele tente 4. Aí, quando ele for tentar o 4, o que vai acontecer? O 6 tinha passado e o 4 faltou. Então, se 6 passou e 4 faltou, então dá uma dica para ele que é 5, certo? Então, ajuda o aluno a ter esses entendimentos para que ele não fique fazendo de forma aleatória, tá bom? Então, assim a gente pode trabalhar a adição. E como é que a gente pode trabalhar a subtração? Vamos lá. Aqui, vamos supor que eu diga, olha, eu quero saber o resultado de 10 menos 6, mas vocês só podem resolver usando as barras de Kissinett. Então, pega a barra 10, bota a barra 6 em cima, ou aqui na lateral mesmo, tá bom? Tanto faz. Mas vamos supor que bota em cima. Então, qual vai ser o objetivo? 10, que é a barra laranja. Tirando 6, que é a barra verde, qual é o resultado? O resultado é esse aqui, ó. Esse pedaço aqui. E se você botar aqui do lado, também é o mesmo raciocínio. Se eu pego o 10 e tiro 6, quanto é o resultado? O resultado é esse pedacinho aqui. Que lá na frente, na ideia de subtração, é a ideia de completar. Quanto falta para completar os 10? Então, qual é a barrinha que vai dar aqui para completar os 10? Será que é o 3? Se ele colocar a barrinha 3, ó, não é. Então, 10 menos 6 não é 3, porque não fechou a barra laranja, né? Não é 3 e faltou, então é mais do que 3. Será que é a 5? Vamos lá. Ó, não é a 5. Por que não é a 5? Porque passou. Então, vamos tentar a 4, né? Então, 10 menos 6, será que é 4? Ó, 4 deu certo. Então, a gente tanto pode trabalhar somente a composição do número, como pode trabalhar a adição, quando eu dou duas parcelas e pergunto qual é o resultado. Então, o resultado tem que ser um resultado que cubra, né, que seja correspondente às parcelas dadas. E aqui eu disse duas parcelas, mas lembre que eu falei também aqui, nesse caso, que tem 4 parcelas, você que vai dizer a quantidade de parcelas. Eu posso trabalhar a subtração dessa forma do último exemplo, dando um determinado valor, pedindo para tirar um outro valor, que aqui no caso eu usei 10 menos 6, perguntando quanto dá 10 menos 4, ou seja, quanto falta para chegar no 10. Tudo isso manuseando as escalas de Kissinett. Não precisa fazer cálculo, não precisa contar nos dedos, não precisa usar tampa de garrafa PET, como eu dei o exemplo, que eles podem utilizarem, mas o foco aqui nessa aula vamos considerar que era somente resolver utilizando as escalas de Kissinett. Então, esses foram alguns exemplos, mas é claro que vocês podem elaborar muitos outros. Espero que vocês tenham gostado da sugestão.